Olá, eu sou a Frida e hoje eu quero compartilhar mais um capítulo do livro Uma Mulher Sábia. E o capítulo que eu vou compartilhar hoje é o capítulo da semana 18, Preparando-se para Ministrar. Encontre sua e-parceira para iniciar seu ministério precioso e agradável. Esta lição foi muito importante para mim. Foi quando realmente nasceu em meu coração o desejo de encorajar outras mulheres e também de estar com mulheres de mesma mentalidade. Eu aprendi nesta lição o real significado e a importância de ter uma e-parceira. No começo, eu queria ter alguém que ouvisse minhas reclamações, tudo que o meu marido estava fazendo, mas eu não estava preparada para ter uma parceira. Mas aqui nesta lição, eu aprendi que o momento certo era na minha própria jornada da restauração e com uma mulher que também entrou pela porta estreita e disse sim aos ensinamentos do Esperança Finalmente e que pratica os princípios ensinados nos cursos e nas lições. Nesta lição, eu pude aprender como devem ser os encontros com uma e-parceira, como devem ser as nossas conversas, as nossas orações, os louvores, a leitura da Bíblia e o foco principal no meu marido celestial. Esta lição enumera princípios importantes para aprendermos antes de ter ou pedir a Deus que nos envie uma e-parceira. E esses princípios são muito importantes se cada uma de nós estamos de fato levando a sério a restauração. E a lição diz assim: nunca foquem ou discutam nada que seja negativo. Em vez disso, enquanto vocês estiverem se preparando para se encontrarem, peça ao nosso Marido Celestial para lembrá-la de louvores que vocês possam compartilhar e edificar uma a outra. Se você não conseguir se lembrar de nada, compartilhe sobre o que você leu durante a semana em nosso blog de encorajamento. Quando eu aprendi esse princípio, eu comecei a pensar e refletir de que eu só poderia ter uma e-parceira no momento certo, quando a minha mente estivesse completamente renovada, porque eu precisava ter o meu foco no meu marido celestial e os nossos encontros tinham que ser baseados em louvar a Deus, em contar louvores, em compartilhar louvores que fossem edificar a minha vida e a vida da outra mulher. E a lição também diz assim: nunca façam fofocas ou compartilhe detalhes íntimos que vocês não gostariam que os seus maridos compartilhassem com um amigo. Em vez disso, converse sobre o que vocês aprenderam, sobre novos versículos que as tenham encorajado, ou talvez sobre uma nova canção de amor que o Senhor tenha lhes dado durante a semana. Esse princípio aqui foi muito importante para mim. Quando eu li esse princípio nessa lição, eu realmente percebi que eu não era uma mulher que encorajava, mas uma mulher que desencorajava, compartilhando mesmo fofocas, situações da vida do meu ex-marido para outras mulheres e depois eu pude perceber que essas conversas tornavam uma outra mulher cansada em ouvir, né, tantos fardos, tantas reclamações, tantas lamúrias. E esse não deve ser o foco dos encontros, né? Então, eu pude perceber que eu estava falhando, né? Que não, enquanto eu não tivesse a minha mente renovada, eu não estava preparada para poder me encontrar com outras mulheres. Mas primeiro precisava renovar a minha mente. E eu pude renovar a minha mente com esses princípios e eu pude ver o quanto
eu precisava ser moldada, o quanto eu precisava ser transformada. E aqui nessa lição eu pude ter a chance de renovar a minha mente e trabalhar com o Senhor para que esses princípios fossem cravados na minha mente, né, para que eu pudesse praticá-los e não tornar a vida de outras mulheres cansadas, né, cansativo de tantas repetições, de tantas falações, né, como eu falava muito, né, e hoje eu pude aprender esses princípios tão importantes. A lição também diz assim: não transforme os seus encontros em uma festinha de autopiedade, porque isso irá destruir a vocês duas. E, nossa, como é importantíssimo ler essa lição, né? No começo da minha jornada, eu sentia, assim, aquele desejo de ter alguém para poder caminhar, né? No meu pensamento era alguém que iria caminhar comigo, alguém que iria me apoiar, que iria me ouvir, mas a intenção do meu coração no início, naquele momento que eu estava tão ferida, não era o Senhor, né? O foco não era Ele, não era que Ele segurasse nas minhas mãos, mas talvez tornar a jornada, a caminhada de outra pessoa mais pesada. Porque no início da jornada eu estava mesmo cheia de autopiedade e o Senhor ainda não tinha transformado a minha mente. Mas aos pouquinhos eu vi como o Senhor foi mudando a minha mente, foi renovando a minha mente através dos princípios aprendidos aqui. E a lição diz: em vez disso, determinem que todas as crises e sofrimentos serão discutidos em seus próprios cantinhos de oração. Né? Para mim, esse foi um princípio assim, que marcou a minha vida, né? De levar tudo para o Senhor no meu cantinho de oração. E eu levava tudo para o Senhor no meu cantinho de oração, ali com o meu marido celestial, e ali eu me sentia confortada profundamente. Eu saía dali do meu cantinho com ele, aliviada, né, com aquela sensação de cura de todas as minhas dores. E a lição diz: assim vocês descobrirão que não haverá necessidade de compartilhar a esse respeito com ninguém e estarão livres para seguir em frente. Então, ao colocar esse princípio em prática, eu pude experimentar que não havia necessidade mais de compartilhar a minha situação, o que estava acontecendo comigo, de contar detalhes, né? Então, eu comecei a renovar a minha mente, praticar esses princípios. A lição também diz assim: nunca pergunte a resposta para nada ou pergunte em detalhes uma à outra. A cada semana, sem falta, Sui e eu nos sentávamos num lugar com ar-condicionado, confessando falhas, examinando nossas muitas versões da Bíblia que tínhamos espalhado sobre a mesa e começamos a viver o princípio da discrição. Que maravilha! Eu fico tão encantada a forma como essas lições traz de uma forma tão clara os princípios da palavra de Deus, né, os princípios da Bíblia. E eu aprendi através dos ensinamentos do RMI que eu não deveria nunca, jamais perguntar a resposta de nada para ninguém, né? Se eu tivesse uma parceira, essa parceira seria para compartilharmos louvores, seria para confessar as minhas falhas, os meus pecados e focarmos no nosso marido celestial, lermos as promessas da palavra de Deus, mas sempre manter o princípio da discrição, né? Quando a lição diz assim, nunca perguntem uma à outra a resposta para qualquer dúvida que vocês tenham e nem peçam
detalhe sobre nada. Eu fico tão maravilhada porque foi com esse ensinamento que eu aprendi, que me ajudou a começar a ter a intimidade profunda com o meu marido celestial, porque quando eu pensava em perguntar algo para alguém, eu lembrava desse princípio, de que só ele tinha a resposta certa para me dar, e mesmo que alguém pudesse me dar uma resposta, ele que ele queria, né? Ele deseja que eu vá até ele, para que ele me responda, né? Para que ele seja o meu guia, para que eu tenha essa intimidade profunda com ele. Então foi assim que eu comecei a colocar em prática esses princípios e eu comecei a ver resultados tão incríveis na minha jornada. Então, essa lição é uma lição maravilhosa e então eu penso que antes de orarmos ou pedir para que o Senhor nos traga uma parceira, né? Para que o Senhor venha nos mostrar qual é quem é a nossa parceira de oração ou a nossa parceira de estudos, onde vamos estar compartilhando os nossos louvores, verificar, né, como a lição diz, verifique se a sua parceira começa entrando pela porta estreita, né? O site Esperança Finalmente, a menos que ela não tenha acesso à internet. Se ele não revelou ninguém a você, continue a evangelizar e muito em breve será o tempo determinado. E depois de encontrar a sua parceira, envie um relatório de louvor, compartilhe como o Senhor guiou você a encontrá-la, usando Eri como exemplo como ela encontrou Sui. Encoraje outras leitoras do blog, encorajando mulheres a perguntar a seu marido celestial onde encontrar a sua parceira. Então, essa é a conclusão da lição, né? E eu chego a essa conclusão de que, primeiro, antes de pedir ao Senhor para nos revelar quem é a nossa parceira de oração, precisamos estar com uma mente renovada, né? Eu só pude, né, pedir ao Senhor, me sentir segura em orar e pedir ao Senhor que me mostrasse uma parceira depois que eu tive certeza, né, que eu me assegurei de que esses princípios já estavam na minha mente, né, de que eu já poderia colocar esses princípios em prática, né, que os meus encontros não seriam encontros de autopiedade, não seriam encontros para reclamações, para lamúrias, mas sim de focar no Senhor, né? Que as minhas conversas seriam conversas sobre os princípios da palavra, que o nosso encontro seria focado, né, nos louvores, na leitura da Bíblia e o foco principal, o meu marido celestial. Então é isso, queridas, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu vou deixar na descrição abaixo o link dessa lição tão maravilhosa e tão importante para a nossa caminhada, para a nossa jornada. Então é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu vou deixar na descrição o link dessa lição tão maravilhosa para que você possa ler e renovar a sua mente com princípios tão importantes para a sua jornada. Então é isso, muito obrigada e até a próxima.